Você já ouviu falar das 95 teses que Martinho Lutero pregou no dia 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg? Essas 95 teses foram questionamentos que Martinho Lutero fez ao alto clero da Igreja Católica, questionando sobre alguns dogmas da Igreja que eram considerados por eles pagãos e eram contrários à palavra de Deus. A intenção de Lutero não foi criar com essas 95 teses uma nova denominação. A intenção principal foi reformar os dogmas da Igreja Católica. Com a alta resistência do Vaticano, que rejeitou as suas 95 teses e se recusou a reformar a Igreja, então Martinho Lutero começa a reformar a Igreja da sua cidade e depois esse movimento vai alcançando o seu país e posteriormente impactou toda a Europa, causando na Igreja Católica, que tinha se recusado a fazer a reforma, uma contra-reforma, onde a Igreja refez alguns dogmas, mas não atendeu às reivindicações de Martinho Lutero nas suas 95 teses. Você já se perguntou quais eram esses questionamentos feitos por Martinho Lutero nessas 95 teses? No vídeo de hoje nós vamos conhecer cada uma delas. De outubro de 1517. Movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg sobre a presidência do reverendo padre Martinho Lutero o que segue. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem um assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira tese. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo e ininterrupto arrependimento. Segunda tese. E essa expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e a satisfação, o cargo dos sacerdotes. Terceira tese. Todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificação da carne. Quarta tese. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem desagradar-se de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Quinta tese. O Papa não quer e não pode dispensar de outras penas além da que impôs ao seu arbitre, ou nem de acordo com os cânones, que são estatutos papais. Sexta tese. O Papa não pode perdoar dívida, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz no caso que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados a dívida em absoluto, deveria de ser anulada ou perdoada. Sétima tese. Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo o subordine, em sincera humildade, ao ministro seu substituto. Oitava tese. Cânones poenitentiares são as ordenanças de prescrições da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas são impostos aos vivos e, de acordo com as mesmas ordenanças, não diz respeito aos moribundos. Nona tese. Eis porque o Espírito Santo nos faz bem mediante o Papa, excluindo este e todos os seus decretos ou direitos, o artigo da morte e da necessidade suprema. Décima tese. Procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências canônicas ou para purgatório, a fim de ali serem cumpridas. 11ª tese. Este joio, que é o de transformar
a penitência e satisfação prevista pelos cânones e os estatutos em penitências ou penas do purgatório foi semeado enquanto os bispos dormiam. 12ª tese. Outrora canônica poênia, ou seja, penitência e satisfação por pecados cometidos, eram impostos não depois, mas antes da absolvição, com finalidade de provar a sinceridade do arrependimento e do pesar. 13ª tese. Os moribundos tudo satisfazem com a sua morte e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados com justiça de sua imposição. 14ª tese. Piedades ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte, necessariamente resultam em grande temor. Logo, quando menos o amor, tanto maior o temor. 15ª tese. Este temor é espanto em si tão só, sem nos referirmos às outras coisas, basta para causar o tormento e o horror do purgatório, pois se esvaziam da angústia do desespero. 16ª tese. Inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto são um do outro o desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. 17ª tese. Parece que assim como no purgatório diminuem as angústias e o espanto das almas, também deve crescer o aumento do amor. 18ª tese. Bem assim parece não ter sido provado, nem por boas razões e nem pelas Escrituras, que as almas do purgatório se encontravam fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. 19ª tese. Parece ainda não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem mais por ela. Não obstante, nós temos essa certeza. 20ª tese. Por isso o Papa não quer dizer nem compreender com as palavras perdão plenário de todas as penas, o perdão de todo o tormento, mas tão só apenas por ele impostas. 21ª tese. Eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgências do Papa. 12ª tese. Com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa às almas do purgatório das que, segundo os cânones da Igreja, deviam ter expiado e pago na presente vida. 23ª tese. Verdade é que se houver qualquer perdão plenário das penas, este apenas será dado aos mais perfeitos, que são muitos poucos. 24ª tese. Logo, a maioria do povo é ludibriado com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. 25ª tese. Exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo e cura das almas o tem no bispado e na sua paróquia, quer do modo especial e quer para com os seus em particular. 26ª tese. O Papa faz muito bem em não conceder o perdão às almas em virtude do poder das chaves, coisa que não possui, mas pela ajuda ou a forma de intercessão. 27ª tese. Pregam futilidades humanas quando alegam que, no momento em que a moeda soar e cair na caixa, a alma se vai do purgatório. 28ª tese. Certo é que, no momento em que a moeda soar na caixa, vem lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja tão só corresponde à vontade e ao agrado de Deus. 29ª tese. E quem sabe se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quanto a quem diga que sucedeu com São Severino e Pascoal. 30ª tese. Ninguém tem certeza da suficiência do arrependimento e pesar verdadeiros. Muito menos certeza pode ter
de haver alcançado o pleno perdão dos pecados. 31ª tese. Tão raros como existe alguém que possui arrependimentos e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança a indulgência, sendo bem poucos os que se encontram. 32ª tese. Irão para o diabo juntamente com os seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante a breves indulgências. 33ª tese. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. 34ª tese. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 35ª tese. Ensinam de maneira ímpia quando alegam que aqueles que querem livrar as almas do purgatório ou adquirir breves de confissões não necessitam de arrependimento e pesar. 36ª tese. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena, perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgências. 37ª tese. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. 38ª tese. Entretanto, se não devem desprezar o perdão, a distribuição deste pelo Papa, pois conforme declarei, o seu perdão consiste numa declaração de perdão divino. 39ª tese. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo, ao mesmo tempo, a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. 40ª tese. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam amar o castigo, mas a profunção da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para tanto. 41ª tese. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erradamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade ou melhor do que elas. 42ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa que a aquisição das indulgências de alguma maneira possa ser comparada a qualquer obra de caridade. 43ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor que dar aos pobres ou emprestar aos necessitados do que comprar indulgências. 44ª tese. É que pela obra da caridade cresce o amor ao próximo e o homem torna-se mais piedoso. Pelas indulgências, porém, não se torna melhor senão mais seguro e livre da pena. 45ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê o seu próximo padecer necessidade, a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas desafia a ira de Deus. 46ª tese. Devem-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa, de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências. 47ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgências livre e não ordenada. 48ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisar conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. 49ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa, enquanto o homem não confiar nelas, mas muitos prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. 50ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos
apregadores de indulgência preferiam ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que, em geral, são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgências, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro. 52ª tese. Esperar ser salvo mediante abreves de indulgências é vaidade e mentira, mesmo se os comissários de indulgências e o próprio Papa oferecer a sua alma como garantia. 53ª tese. São inimigos de Cristo e do Papa por causa das prédicas de indulgências proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. 54ª tese. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo a indulgências do que a pregação da palavra do Senhor. 55ª tese. A intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é coisa menor, com um toque de sino, uma pompa, uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é essencial, importa ser anunciado mediante a 100 toques de sino, centenas de pompas e solenidades. 56ª tese. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados e nem suficiente conhecidos na Igreja de Cristo. 57ª tese. É evidente que não são bens temporais, porquanto muitos pregadores não os distribuem com facilidades, antes os ajuntam. 58ª tese. Também não são os merecimentos de Cristo e dos santos, porquanto estes sempre são suficientes e, independente do Papa, operam graça do homem interior e a cruz e a morte e o inferno do homem exterior. 59ª tese. São Lourenço chama os pobres, os quais são membros da Igreja, tesouros da Igreja, mais no sentido em que a palavra era usada na sua época. 60ª tese. Afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que antes tesouros são as chaves da Igreja, que lhe foram dadas pelo merecimento de Cristo. 61ª tese. Evidentemente que, para o perdão das penas e para a absolvição em determinados casos, o poder do Papa por si só basta. 62ª tese. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. 63ª tese. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é notariamente o mais apreciado, porque faz com que os últimos sejam os primeiros. 65ª tese. Por essa razão, os tesouros evangélicos foram outrora as redes com que se apanhavam os ricos e abastados. 66ª tese. Os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens. 67ª tese. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque lhes trazem grandes proventos. 68ª tese. Nem por isso semelhante indulgência é mais ínfima graça comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª tese. Os bispos e sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. 70ª tese. Entretanto, tem muito maior dever de conservar abertos os olhos e ouvidos para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não apregoem os seus próprios sonhos. 71ª tese. Que levantam a sua voz contra a verdade das indulgências papais excomungado e maldito. 72ª tese. Aqueles que, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes
dos apregoadores das indulgências sejam abençoados. 73ª tese. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao influenciar com a excomungação aos que, em prejuízo do comércio de indulgências, procedem astuciosamente, 74ª tese. Muito mais desejam atingir com o desfavor e excomungação aqueles que, sob pretexto de indulgências, prejudicam a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. 75ª tese. Considerar a indulgência do Papa tão poderosa a ponto de absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível de se expressar, tivessem deflorado a Mãe de Deus, significa ser demente. 76ª tese. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo pode anular o menor pecado venial no que se diz respeito à culpa que representa. 77ª tese. Afirmar que nem mesmo São Pedro, se no momento fosse Papa, poderia dispensar maior indulgências, constitui insulto contra São Pedro e o Papa. 78ª tese. Dizemos ao contrário que o atual Papa e todos os que sucedem é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, o dom de curar e etc. De acordo com o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 9. 79ª tese. Alegar ter a cruz de indulgências erguida e adornada com as armas do Papa tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. 80ª tese. Os bispos, padres e teólogos que consistem em semelhante linguagem diante do povo terão de prestar contas desta atitude. 81ª tese. Semelhante pregação, enaltecer a atrevida insolentemente a indulgência, torna difícil até aos homens doutos defenderem a honra e dignidade do Papa contra a calúnia e as perguntas mordazes e astutas dos leigos. 82ª. Haja vista o exemplo como este, porque o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório movido pela santíssima caridade e considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quanto em troca vil de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas, logo por motivo bastante infundado. 83ª tese. Outro sim, porque continuam as equécias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos, e não se devolve o dinheiro recebido para esse fim, ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios das prebendas oferecidas em favor dos mortos, quando já não se justo continuar a rezar pelos que se acham remidos. 84ª tese. E que santidade de Deus e do Papa é essa, consentir um ímpio e inimigo reseate uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro e não livrar esta mesma alma piedosa e amada por Deus do seu tormento por amor espontâneo e sem paga? 85ª tese. E porque os cânones de penitência, isto é, os preceitos de penitência, que faz muito caducaram e morreram de fato pelo desuso, tornam a remir mediante dinheiro pela concessão de indulgência como continuassem em vigor e bem vivos? 86ª tese. E porque o Papa, cuja fortuna é maior de qualquer creso, não prefere construir a Basílica de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de fazer com dinheiro de cristãos pobres? 87ª tese. E que perdoa ou concede o Papa, pela sua indulgência, aqueles que, pelo arrependimento completo, têm direito ao perdão e à indulgência plenária? 88ª tese. Afinal, que benefício maior poderia receber a Igreja se o Papa, que atualmente o faz como fez o dia 100 vezes ao dia, concedesse aos fiéis este perdão ao título gratuito? 89ª tese.
visto o Papa visar mais a salvação das almas mediante a indulgência do que a dinheiro, por que razão revoga os breves de indulgência outrora por ele concedidos, quando tem sempre as mesmas virtudes? 90ª tese. Desfazer estes argumentos muito sutis dos leigos, recorrendo apenas à força e não por razões sólidas apresentadas, significa expor a Igreja e o Papa ao escárnio dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91ª tese. Se, portanto, as indulgências fossem apregoadas no espírito e sentido do Papa, estas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. 92ª tese. Fora, pois, com todos estes pregadores que dizem à Igreja de Cristo paz, paz sem que haja paz. 93ª tese. Abençoados, porém, sejam todos os pregadores que dizem à Igreja de Cristo cruz, cruz, sem que haja cruz. 94ª tese. Admoestei-se os cristãos a quem se empenhem em seguir o seu cabeça, Cristo, através da cruz e da morte e do inferno. 95ª tese. E desta maneira mais esperam entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas de paz infundadas. Essas foram as 95 teses apresentadas por Martinho Lutero contestando os dogmas da Igreja Católica contra a venda de indulgências. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado. Nossa mente está cativa na verdade.